Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma dinâmica no Excel. Para isso nós vamos utilizar as funções PROC-V, se erro e formatação condicional. Se você sabe, vem comigo. E se você não sabe, vem comigo mesmo assim, porque aqui ninguém fica para trás. Aproveita, se você não for inscrito, inscreva-se no canal, porque esse é o canal dedicado a você que se dedica a ensinar para outras pessoas. E eu me dedico ao meu tempo para você, para que eu possa trazer inspiração e dicas de gamificação. Bora lá? Esse jogo eu intitulei como Palavra Secreta, tá? Então, qual que é o objetivo? Ter uma pergunta e uma resposta curta. Essa resposta, eu indico que seja respostas em números, códigos, ou, por exemplo, o significado de alguma palavra. O que é muito importante? Que a resposta que o seu aluno, o seu treinando der, seja a mesma que você cadastrou, tá? Então, como é que funciona? Primeiro, tem uma senha. O objetivo é que todos da sala tenham acesso a essa planilha, então ela deve ser feita individual ou em duplo ou em grupo, mas que quem for jogar tenha acesso a essa planilha em mãos. E aí você vai cadastrar uma senha e o jogo só começa a partir do momento que você falar a senha. Então eu vou falar a senha que eu cadastrei é a palavra agora e vou dar Enter. Quando eu der Enter, ele vai me trazer a primeira pergunta, tá? Por exemplo, 1 mais 1, a resposta é 2. Eu cadastrei na minha base de dados o número 2. Se por acaso a pessoa vir aqui e escrever por extenso 2, não vai dar certo. Então, é muito importante que você deixe bem claro como que deve ser essas respostas, tá? Então, aqui também nós temos as regras do jogo, o que também é muito importante que você estabeleça as regras. Então, 1 mais 1, 2. Quando eu digitar a resposta correta e der Enter, olha o que vai acontecer com o cadeado lá no campo situação. Ele vai abrir e vai mudar de cor, tá? 2 mais 2, a resposta é 4, mas eu vou colocar aqui a resposta errada. Se eu digitar errado, nada acontece. Qual que é o objetivo? Eu preencher todas as minhas respostas, porque ao chegar na minha última resposta, eu vou saber qual que é a palavra secreta. Então, aqui eu vou responder. Então, à medida que a gente vai respondendo de maneira correta, vai liberando a próxima pergunta. Então, por exemplo, cheguei na minha última pergunta, 18 mais 2. Quando digitar a resposta correta e der Enter, vai aparecer a palavra secreta. Então, quem vai ganhar o jogo? O grupo ou a pessoa que primeiro trazer para você essa palavra secreta, tá? Então, esse é o nosso jogo. Vamos, então, começar aqui do zero. Primeiro, a gente vai precisar cadastrar o nosso banco de dados. O que eu aconselho, tá? Vem aqui mais para frente dessa planilha. Então, eu vou aqui, ó, na coluna AS e vou colocar o meu banco de dados. Então, aqui eu vou escrever pergunta e aqui eu vou colocar resposta. E você vai digitar e escrever a sua pergunta aqui. Então, vou repetir novamente o que eu fiz no outro jogo. Então, tá. Então, o primeiro passo, numa célula mais distante, tá? Do que na nossa parte principal, que a gente vai ter o nosso jogo, a gente cadastrou o nosso banco de dados. Então, aqui eu tenho minhas perguntas e eu tenho as minhas respostas. Do lado da sua primeira pergunta, do lado esquerdo, você vai digitar qual a senha que você quer. Então, por exemplo, a minha senha que eu quero cadastrar é a palavra agora. Depois você vai pegar todas as suas respostas, nesse caso aqui eu coloquei 10 respostas, mas pode ser o tanto que você desejar. Clica embaixo dessa sua senha que você acabou de escrever e vai colar. O que acontece aqui? Eu tenho sempre, aqui eu tenho, ó, eu vou pintar aqui para que vocês entendam. Aqui eu tenho uma pergunta, 2 mais 2, e a resposta dela tá aqui embaixo. Então, não está do ladinho correto, tá? Ela não tá do lado certinho, ela está abaixo. Então, observa aqui, ó. 2 mais 4, 6. 2 mais 6, 8. E assim vai. Então, eu tenho
a resposta, aliás, eu tenho uma pergunta. Deixa eu ver. Eu tenho uma pergunta e a resposta abaixo e não do ladinho, tá? Então, aqui nesse campo é o cadastro correto, então pergunta e resposta. E do lado esquerdo eu vou utilizar para quê? Para me servir de base para as fórmulas, tá? Porque a gente vai usar, na maioria das vezes, PROC-V. E o PROC-V é a procura da vertical, da esquerda para a direita. Então, eu vou buscar essa minha informação daqui e vou procurar a minha pergunta. Então, cadastre dessa forma. Na última célula aqui da minha última resposta, que é 20, eu vou colocar do lado dela o quê? A minha palavra secreta. Então, a palavra secreta é sou fera. Então, essa é a minha palavra secreta. Então, observem como que tem que ser o banco de dados de vocês, tá? Pergunta e resposta. Do lado da sua primeira pergunta, você vai cadastrar a senha. Depois, vai copiar todas as suas respostas e colar abaixo da senha. E do lado direito da sua última resposta, você vai inserir a palavra secreta. Eu vou aqui selecionar algumas colunas e vou ocultar só para ficar melhor da gente visualizar. Então, o nosso jogo ele vai acontecer nessa parte. Eu tenho aqui algumas colunas ocultas, porque a nossa base de dados está lá para frente. Ela precisa ficar lá para frente, tá? Bem distante. Então, seguindo aqui essa mesma linha, eu vou escrever aqui pergunta e do lado resposta. Subindo aqui, eu vou colocar senha. E nesse campo, a pessoa vai colocar a senha que eu cadastrei, que no caso é agora. Eu vou pintar aqui para que a gente entenda de maneira melhor o que está acontecendo. Primeiro, no campo de resposta, não tem... No campo aqui de resposta... não tem fórmula nenhuma, porque é aqui onde ele vai escrever. Onde vai ter as fórmulas vai ser do lado esquerdo, tá? Então, minha primeira fórmula é o seguinte, a minha primeira pergunta. Qual que é a minha primeira pergunta? Deixa eu diminuir menos aqui, diminuir mais. Qual que é a minha primeira pergunta? 1 mais 1. Só que essa minha primeira pergunta só deve aparecer a partir do momento que eu cadastrar a senha correta. Então, eu vou escrever aqui a senha para ficar melhor da gente entender. Nessa minha primeira pergunta, só vai trazer a pergunta quando eu digitar a senha correta. Então, nesse caso, eu vou ter que usar a função se e também vou usar a função PROC-V. Então, igual se, abre parênteses. Se esta minha senha for igual ao que está escrito aqui, na senha que eu cadastrei, logo, ponto e vírgula, vai me trazer a resposta do PROC-V. Então, PROC-V, abrir parênteses, eu vou procurar esta minha resposta, ponto e vírgula, onde? Aqui no meu banco de dados. Então, eu vou trazer aqui nesse meu esquema, né, na minha coluna da esquerda que eu criei, vou arrastar até a coluna da pergunta, ponto e vírgula. Qual que é a coluna que está a minha informação? A 2. 2, ponto e vírgula, 0. E aí, eu vou fechar o primeiro parênteses, que é do PROC-V. Então, a primeira condição eu fiz. Se aquele quadradinho da senha for igual ao que está escrito aqui, logo vai me trazer a resposta do PROC-V. E se não for? E se tiver uma outra coisa escrita? Se tiver uma outra coisa escrita, eu quero que traga nada, que traga vazio. Então, ponto e vírgula, como é que eu coloco vazio no Excel? Abro e fecho aspas. E vou fechar mais um parênteses, porque agora eu estou fechando o parênteses do se. E vou dar Enter, tá? Então, o que acontece se eu escrever aqui uma outra palavra, né, errada, que não seja a senha, vai me trazer em branco. Mas se eu escrever a senha correta, vai me trazer a resposta. Beleza, trouxe a minha pergunta, eu vou responder. A resposta é 2.
E agora, aqui embaixo, ele vai me trazer as próximas perguntas. Só que essas perguntas, elas sempre vão estar vinculadas à minha resposta anterior. Aqui, eu vou fazer novamente o se, novamente o PROC-V. Só que agora me baseando na minha primeira resposta. Então, igual se essa minha primeira resposta for igual a essa minha resposta aqui, ponto e vírgula. Logo, eu quero o meu PROC-V. Então, PROC-V, abrir parênteses. O que eu estou procurando? Estou procurando este número aqui, essa minha resposta, ponto e vírgula. Onde? Aqui, ó, na minha coluna AR que eu coloquei, vou arrastar até a coluna da minha pergunta, ponto e vírgula, 2, porque é o resultado da minha segunda coluna, ponto e vírgula, 0. Fechei parênteses, ou seja, eu fechei a minha função PROC-V. Agora, se por acaso a minha resposta não for 2, nesse caso, ponto e vírgula, eu quero que me traga o quê? Nada. Então, abro e fecho aspas. E vou fechar mais uma vez a função do se. E vou dar Enter. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa segunda função e vou arrastar. Tá tudo em branco, mas a partir do momento que eu começar a digitar as minhas respostas, ele vai me trazer a próxima pergunta, tá? Agora, nessa minha célula aqui, eu vou escrever a palavra secreta é. Eu vou aproveitar aqui, vou selecionar essas duas células e vou mesclar. E aqui embaixo, ele vai me trazer a resposta, a palavra secreta, ou seja, a minha palavra secreta é sou fera. Só que eu quero que ele traga essa resposta somente se a minha resposta aqui for igual a essa aqui. De novo, o se e o PROC-V. Igual se essa minha resposta aqui de baixo for igual a esta daqui, ponto e vírgula. Ele vai me trazer o resultado do PROC-V. PROC-V, eu estou procurando essa minha resposta, ponto e vírgula. Nesta coluna, ponto e vírgula. Onde que está a coluna da minha informação? 2, ponto e vírgula, 0. Fechei o primeiro parênteses, a fórmula lá do PROC-V. Agora, se não for igual a 20, como é aquele caso, ponto e vírgula, vai me trazer o quê? Nada, vazio. Abro e fecho aspas. E fecho parênteses novamente. Então, é isso. Basicamente, o nosso jogo é isso, tá? É isso. Poderia morrer aqui, mas a gente vai incrementar um pouquinho mais, colocando os cadeados, tá? Como é que funciona a questão dos cadeados? Aquele cadeado eu inseri com o caractere. Então, quando a gente vem aqui, ó, inserir símbolos, a gente vai escolher essa aqui, ó, WebDings. E aqui nós temos dois cadeados. Quando eu clico no cadeado fechado, ele tem a numeração 207. E o cadeado aberto, a numeração é 208, tá? Então, a gente vai inserir esses cadeados por meio de uma função, que é a função caract. Mas antes disso, o que eu quero? Para facilitar a nossa vida. Aqui eu vou colocar a situação, que vai ser o cadeado, tá? Então, aqui vai ser os cadeados. E nesse campo aqui, eu vou colocar aqui validação, para ficar mais fácil a gente entender. Vou fazer um se aqui, ó. Igual se. Se essa minha resposta aqui for igual a essa minha resposta aqui, do campo certo da resposta, logo, ponto e vírgula, ele vai me trazer o número 1. Aliás, eu não preciso colocar entre aspas porque eu não estou escrevendo, tá? Letras, é números, então não preciso colocar entre aspas. Caso ao contrário, ponto e vírgula, ele vai me trazer 0.
E eu vou fechar a minha função, tá? Então, de novo, igual se essa minha resposta for igual a essa minha resposta aqui, vai me trazer 1. Caso contrário, 0. E vou dar Enter. E eu vou arrastar. O que acontece? Se eu digitar aqui errado, ele me trouxe 0. Se eu digitar certo a minha resposta, ele me trouxe 1. Ó, a resposta aqui é 12, mas se eu colocar 15, vai ser 0, tá? Então, isso daqui não vai ficar visível para ninguém. Isso aqui é só para ajudar numa fórmula que a gente vai fazer. Então, o que acontece? Aquele caractere, nós vamos inserir ele aqui, baseado na informação da minha validação. Então, como é que funciona, tá? Se eu quisesse inserir o cadeadinho lá, eu iria colocar igual caract 207 e fecho. Ele me trouxe um símbolo qualquer. Por quê? Porque na página inicial ele tá no calibre. Mas se eu for lá trocar para aquela minha fonte, que é o web, essa aqui, ó, WebDings, ele vai me trazer o cadeadinho fechado. Então, 207 é o cadeadinho fechado, 208 é o cadeadinho aberto. Só que eu quero que esse cadeado, ele mude, né, de fechado para aberto, de acordo com a minha resposta da validação. Ou seja, se aqui tiver 1, significa que a minha resposta está correta. Então, o cadeadinho pode abrir. Se aqui tiver 0, a minha resposta está fechada, está errada. Então, o cadeadinho vai ficar fechado. Então, isso daqui é um se, tá? Então, o caráter 207 é o fechado. Então, vamos começar aqui. Igual se. Eu vou trocar a fonte aqui, porque senão vocês não vão entender. Igual se esse meu número da validação for igual a 1, logo, ponto e vírgula, vai me trazer o quê? A resposta do caract, né? Então, caract, abro parênteses, 208, que é o cadeado aberto. Fecho parênteses. Caso ao contrário, ponto e vírgula, ele vai me trazer o caract, abro parênteses, 207. E aí, eu vou fechar mais um parênteses do se, tá? Vou dar Enter. Vou arrastar a minha fórmula. Tá complicado aqui, por quê? Porque a minha fonte não é o WebDings. O WebDings. Isso. A partir do momento que eu troco, ó, tá? Então, por exemplo, aqui eu digitei a senha errada. Aliás, a resposta errada, tá fechado. Aqui errado, tá fechado. Mas a partir do momento que eu digito a resposta certa, ele abre. Resposta certa, ele abre, tá? Então, é isso. Aí, o que eu fiz? Eu deixei uma formatação condicional para ficar melhor. Então, aqui eu vou selecionar esta minha coluna dos cadeados, vou centralizar. Vou colocar a célula aqui do fundo preto e o cadeadinho, que ela é, querendo ou não, ela é um caractere, então eu vou alterar a cor dela na cor da fonte, vou colocar branco, tá? E aí eu fiz a formatação condicional, então eu vim aqui, então eu vou selecionar esse meu primeiro cadeado, vem formatação condicional, nova regra. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui eu vou colocar o seguinte, igual, se essa minha célula aqui for igual a 1, eu quero que ela seja formatada, aí eu venho aqui em formatar, o preenchimento dela eu quero que fique verde, e a fonte, né, eu quero que fique branca. Ok. Só que uma coisa muito importante, vocês estão vendo que tem um cifrão do lado entre o E, ou seja, entre a coluna E? Eu tenho que deletar esse cifrão, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo a formatação condicional somente dessa célula. E a partir do momento que eu arrastar essa formatação condicional para as células de baixo, ele tem que descer também. Se eu deixo ele com esse cifrão, ele está bloqueado. Ou seja, não vai descer a formatação para as demais. Aí eu clico em OK. Venho aqui, clico nela, clico no pincel de formatação e vou arrastar.
Ó. Quer ver? Vou deletar aqui todas as minhas respostas. Ó, tá tudo em branco. Então, primeira resposta, 2. Aí ele vai abrindo. Beleza. Então, formatação condicional aqui feita. Aqui, nesse solfer, eu também quero que fique a formatação condicional. Então, formatação condicional, venho aqui em nova regra, usar a fórmula, né, para determinar. Então, o que acontece? Igual, se essa minha resposta aqui for igual a essa minha resposta aqui de baixo, né, ele vai formatar de que maneira? Eu escolhi aqui um roxo e a fonte branca, em negrito. Se aqui eu colocar outra resposta, não vai aparecer nada, tá? Mas se eu colocar a resposta correta, vai aparecer dessa forma. Então, nosso jogo é esse. Aqui, agora é questão de formatação. Eu vou colocar um fundo branco, já explico por qual motivo. Vou colocar aqui um título. Tá? Então, eu coloquei fundo branco. Por quê? Porque eu vou inserir um plano de fundo. Esse plano de fundo, ele tem cor. Então, se eu não colocar o fundo branco, ele não vai ficar visível para mim, por conta do plano de fundo que eu já havia escolhido. Vou colocar aqui as bordas de outra cor. Então, é isso. Agora, vou colocar o plano de fundo, tá? Eu venho aqui, ó, em layout da página, plano de fundo. Eu escolhi lá um background na internet e coloquei ele aqui, tá? O seguinte, eu já havia feito vídeos já tinha feito um vídeo de como seria plano de fundo, tá? Então, dei uma olhada direitinho, porque às vezes a gente coloca o plano de fundo, ele tá grande demais. Como é que a gente faz para diminuir esse plano de fundo? Aqui tá bom, eu vou deixar desse jeito que tá aqui mesmo. Ele tá com as linhas de grades, eu venho aqui e exibir e vou tirar essas linhas de grades. Aí ele tira. Nesse campo aqui, eu vou pintar de branco para que vocês vejam. Nesse campo aqui tá o meu banco de dados, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar eu vou reexibir de novo essas colunas. Então, selecionei entre as colunas que estavam ocultadas e com o botão direito, reexibir. Ele reexibiu. Ele tá lá pra frente. Tá? Ele tá bem aqui. O que eu vou fazer aqui? Já que a visão do meu jogo vai até aqui, por exemplo, na coluna AB, vou clicar na coluna AB, Ctrl Shift setinha para o lado e vou pintar tudo aqui de branco. Por que eu fiz isso? Para poder sumir, para que ninguém veja o meu banco de dados, para que ele fique camuflado ali, tá? E aqui embaixo também, eu vou selecionar a linha que vai sair da minha visão, Ctrl Shift setinha para baixo, selecionei tudo e pintei aqui de branco, tá? Para ficar só o plano de fundo, o que eu preciso ver? Essa minha validação aqui, se eu pintar de branco, todo mundo vai ver. Como é um fundo colorido, por isso que eu deixei ele afastado. Porque se fosse, por exemplo, um fundo todo preto, aqui eu poderia pintar de preto que ninguém iria ver, tá? Mas como aqui o meu plano de fundo, ele é colorido, então não vai dar certo. Então, nesse caso aqui, eu vou ocultar. Clico no botão direito, ocultar. Tá? Aí, é o seguinte. Eu vou aumentar aqui um pouquinho essas letras. E aqui desse lado, a gente pode colocar um retângulo e colocar as regras do jogo. O que acontece? Se você manda essa planilha para alguém que conhece um pouco de Excel,
ele vai vir aqui e ele vai ler a fórmula. Então, por exemplo, se ele apertar F2, ele vai conseguir saber onde que tá as minhas informações. Ele vai saber que a informação que eu estou procurando está lá nas colunas AR até a S. Então, é só eu ir lá na coluna AR. Só eu ir lá na coluna AR. Que aqui eu vou, em algum lugar, eu vou saber o meu banco de dados, né? E aí eu vou poder burlar a dinâmica, digamos assim, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos ter que bloquear isso daqui. Então, eu só vou clicar onde ele vai digitar. Então, por exemplo, ele vai digitar aqui na senha e ele vai digitar aqui, ó. Vai digitar aqui, aí eu vou apertar Ctrl e ele vai digitar aqui. As únicas partes, as únicas células que o meu aluno precisa mexer neste arquivo é isso daqui. As únicas. Nos demais ele não precisa mexer. Então, eu vou clicar com o botão direito, formatar células, e aí eu venho aqui, ó, em proteção, e vou desfregar esse bloqueadas. Ok? Então, essas células aqui vão ficar desbloqueadas. Agora, onde tem as minhas funções, que é aqui, e também aquela validação, caso quisesse, né? Além de ficar bloqueada, eu vou clicar com o botão direito, formatar células. Além de ficar bloqueadas, ou seja, ele não vai conseguir mexer, eu vou ocultar. Para quê? Para que ele não consiga visualizar essa barra de fórmulas aqui, tá? Só que nada adianta eu fazer tudo isso daqui se eu não bloquear a minha planilha. Eu venho em revisão, bloquear planilha. Você pode colocar a senha que você desejar. Nesse caso, eu não vou colocar senha, tá? Mas é interessante que você coloque uma senha qualquer aqui. Beleza, então agora sim, a minha planilha ela está protegida. O que que acontece? Quando eu clico na minha fórmula, primeiro, ele não visualiza nada aqui. Se eu quiser escrever, ele vai aparecer mensagem de erro, tá? O único lugar que eu vou poder escrever é aqui, tá? Aí você vai deletar suas respostas, tudinho, e vai salvar e vai aplicar a dinâmica, ok? Então, vamos lá. Qual que é a senha? Ó, a partir do momento que eu digitar, ó, em qualquer lugar que eu selecionar aqui nessa planilha tá protegido. Os únicos lugares que ele vai poder mexer é aqui. Então, resposta, ou mais um, 2, dei Enter. Olha, desbloqueou o próximo. E assim vai. Quando chegar no finalzinho, a resposta secreta, né? A palavra secreta é sou fera, né? Então, vai ganhar quem trazer essa resposta aqui para você, ok? Terminou a dinâmica? Fecha, sem salvar, pronto, acabou. Ah, eu preciso editar para uma outra turma. Então, você vai desproteger a sua planilha, vai lá na frente onde você tem suas informações, pinta tudo, pinta aqui da letra. E aqui você vai editar, tá? Então, você vai editar a sua pergunta, a sua resposta e vai colar aqui as suas respostas. É só editar essa parte. A partir do momento que você editar isso daqui, já se transformou em outro jogo. Mas não esqueça de bloquear a sua planilha, tá? Qual o motivo? Para que ninguém saiba onde estão o seu banco de dados. Porque se souber onde está, ele vai burlar a dinâmica e não dá certo. Beleza? Então, essa é a dica de hoje. Além da gente fazer ali uma dinâmica, um jogo, né? A gente também aprende um pouquinho mais de Excel. Então, são as infinitas possibilidades que o Excel tem pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.